Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região e do Paraná. Hoje nós recebemos o deputado federal Luciano Dutti e nós vamos começar relembrando a trajetória do parlamentar. Em 2002, Luciano Dutti foi eleito deputado estadual, deputado depois prefeito, vice-prefeito de Curitiba nas gestões Beto Richa, assumiu em 2010 a prefeitura, cumpriu 2 anos de mandato, foi eleito deputado federal em 2014 e reeleito na sequência. E hoje nós recebemos aqui o deputado para falar da sua atuação regional, de todo o trabalho realizado em Brasília, para falar um pouco de política partidária e lembrar que também é ano de eleição e nós temos aí desdobramentos que são naturais da política. Deputado, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente no Diário, também estar aqui em Paranavaí, visitando os amigos, os parentes aqui na cidade e também fazendo uma prestação de contas, né, do nosso mandato, do que nós fizemos ao longo desses anos aqui na cidade de Paranavaí. A política, o objetivo é se apresentar ao cidadão e falar: eu sou diferente em tais quesitos. O senhor é do PSB e tem uma atuação parlamentar e eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas questões, questão partidária e atuação do deputado. Olha, eu sou do PSB, todas as eleições que eu disputei na minha vida sempre foram pelo PSB. Eu não fico mudando de partido, cada eleição troca de partido por conta da conveniência política. Daí você segue uma linha de atuação, então a eleição de deputado estadual foi pelo PSB, de vice-prefeito 2 vezes de PSB, de prefeito, como as 2 de deputado federal, e agora a gente vai disputar outra eleição de novo pelo PSB também. Então acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem a dinâmica do parlamentar, que não é um parlamentar que fica mudando a todo instante de partido de acordo com o interesse eleitoral daquele momento. E a gente tem procurado ao longo desses anos como deputado federal trabalhar muito a questão municipalista. Além de ser um deputado que atua na área da saúde muito forte, com bandeiras fortes na área da saúde, a gente tem procurado ajudar os municípios onde a gente tem atuação. Por exemplo, aqui em Paranavaí, aqui a história começa em 2002, para mim começa em 1983 aqui em Paranavaí, quando eu casei aqui em Paranavaí, na São Sebastião, com a Marie, que é a irmã da Leonie, aqui que todo mundo conhece, né? A gente casou aqui e desde ali eu tenho esse vínculo forte aqui com a cidade, eu gosto muito daqui, é a minha segunda cidade, eu sou de Curitiba, mas todo mundo sabe que eu sempre estou aqui, a gente tem negócios da família aqui em Paranavaí e desde esse período a gente tem procurado sempre estar trabalhando. E ao longo do mandato de deputado federal já são praticamente 20 milhões de reais em emendas aqui para o município, 20 milhões de reais. Não é sem recurso que o governo do estado tem um projeto para construir tal coisa e a gente assume isso. Não, é emenda individual de deputado que vem sempre, a gente tem uma cota e distribui essa cota para os municípios onde a gente atua. E aqui Paranavaí sempre foi prioridade para a gente chegar nesse valor alto de 20 milhões de reais de emenda ao longo do mandato, que envolve e já iniciou obra, uma creche aqui nos 3 conjuntos, envolve, já está empenhada uma escola no Novo Ouro Branco, ali no Centro Cívico, são obras grandes de porte, como envolve, acho que um dos projetos mais importantes que uma cidade vai ter, que é o Centro de Autismo, de Tratamento de Transtorno de Autismo, que eu acredito que Paranavaí vai ser uma das primeiras cidades que vai sair na frente, o dinheiro já foi depositado na conta para poder ser construído, a reforma da Praça da Xícara, do Ouro Branco também, são todos projetos estratégicos, uma ajuda também às entidades sociais aqui do município, né? São recursos para a PAI, para o Lar dos Vicentinos, enfim, são várias ações que atendem à demanda e da área da assistência social, além de pavimentação lá na Graciosa também, que a gente viabilizou recursos para lá. Então são várias coisas que foram acontecendo ao longo desse período, questão da Santa Casa, emendas para a Santa Casa, sempre a gente tem colocado emenda para a Santa Casa também. Então acho assim, essa atuação que faz uma diferença grande aqui no município, porque o município sem apoio, muitas vezes de emenda, de parlamentar,
não consegue avançar tanto quanto você podendo estar ajudando, e essa ajuda é para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade, ter mais acesso a serviços de saúde, mais acesso à educação, né? Quando você vai fazer uma creche que nem, nos 3 conjuntos, imagina as crianças, daqui a pouco vai estar pronta, imagine quantas crianças não vão poder estar numa creche perto da sua casa, né? e ser atendido. Então eu tenho procurado trabalhar de forma muito séria, uma forma assim, muito regular, sem causar nem grandes diferenças de um momento para outro. Deputado é médico e a saúde, nós temos a impressão de que, sobretudo por conta da pandemia, quer dizer, é potencializado pela pandemia, mas que se tornou um assunto cada dia mais relevante e mais sensível. Estão aí os planos de saúde com reajustes impensáveis para o tempo presente e que devem, em alguma medida, também sobrecarregar esse sistema público. A Santa Casa passou por reestruturações recentes, uma importante ampliação para o oferecimento de cirurgias eletivas, enfim, especialidades. Quanto maior, nós temos também a necessidade de aportes financeiros ainda maiores. Santa Casa mesmo já noticiou que teve um déficit importante no ano passado e já se anuncia dificuldades novas, inclusive aí por uma outra questão que é tão relevante quanto, que é o reajuste dos enfermeiros ou do setor de enfermagem. Deputado, sendo médico e vendo tudo isso, como fechar essa conta? Olha, nós tivemos, do início da pandemia para cá, uma inflação na saúde muito maior do que essa inflação alta que nós estamos vendo no dia a dia, quando você vai no mercado fazer uma compra, quando você vai em um restaurante ou quando você vai comprar qualquer bem, você percebe que a inflação está alta, né? E na saúde foi muito maior. Medicamentos que custavam, como a questão da dipirona, 0,78 centavos uma ampola para um hospital, hoje está 6,50 e já tem falta na produção, porque a tabela do SUS não foi reajustada nesse período. Então os hospitais passaram por um grande desafio ao longo da pandemia, né? Muitos serviços foram reprimidos por conta da pandemia, então as cirurgias eletivas pararam, cirurgia bariátrica, várias questões ficaram paralisadas ao longo desse tempo. Então nós temos uma fila grande agora, uma inflação alta na área da saúde, na área dos serviços hospitalares. A gente está discutindo em Brasília um apoio para as filantrópicas de 2 bilhões de reais para sair desse sufoco, como da mesma forma eu defendi e defendo muito o piso da enfermagem por conta da valorização desses servidores que são muito importantes, que a maior força de trabalho que a saúde tem é a enfermagem, né? Hoje o maior número de profissionais na saúde é da enfermagem, e é muito importante você estar valorizando eles, porque não é fácil você estar no dia a dia dentro de um hospital, de uma UTI, aspirando uma pessoa com Covid, né? Tratando uma pessoa, ressuscitando muitas vezes uma pessoa com Covid, por exemplo, um exemplo, e depois ir para casa no final da tarde, de noite ou no outro dia de manhã, depois de um plantão, e ter contato com a tua família, né? E a valorização é uma valorização básica, é um salário, um piso básico para que a enfermagem possa continuar. Como do agente comunitário também a gente fez, aprovou o piso, só que ele está sendo muito responsável. Do agente comunitário, nós já colocamos esses recursos no orçamento da União. Então nós temos recursos no orçamento da União para atender os agentes comunitários, o piso dos agentes. Da enfermagem, nós já aprovamos agora, o Senado aprovou uma PEC para tentar viabilizar esses recursos, porque senão os hospitais vão quebrar, as prefeituras vão quebrar, porque não vão dar conta de pagar sem um recurso novo para atender essa situação. Então isso está sendo viabilizado e eu acho que em breve a gente vai poder fazer com que o piso realmente chegue e o enfermeiro possa receber esse piso que é muito justo. Então acho que nós temos todo esse papel para fazer pela frente na construção. O SUS mostrou, né, que é um sistema de saúde forte, que se não fosse o SUS nós enfrentaríamos grandes dificuldades nessa pandemia. Aumentamos leitos de forma exponencial, leitos de UTI principalmente, em vários hospitais do estado e no Brasil também. Então acho assim, teve um trabalho muito grande, a gente espera agora poder recompor para que esses hospitais fiquem saudáveis e possam dar o atendimento que a população precisa.
A valorização do SUS na pandemia foi, se é que pode dizer, em ganho numa situação tão trágica, foi uma coisa relevante? Eu acho que foi relevante, sim. Foi relevante porque o SUS, por muitos anos, foi muito desacreditado. Os profissionais que trabalham em unidades de saúde também foram muito desvalorizados ao longo dos anos. E a pandemia mostrou que o SUS é muito forte, que é organizado e que tem uma potência, porque é o maior sistema público de saúde do mundo. E mostrou isso. Mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, ele mostrou de forma muito claro isso. E quem ofereceu leito para a pessoa poder ser internada, ficar em uma UTI, independente da questão financeira, foi o SUS. Nos momentos difíceis, o SUS estava aberto ali, acolhendo quem podia e quem não podia. Deputado, ainda insistindo e aproveitando da sua condição de médico, e quanto aos sequelados da Covid, o que a comunidade médica já pode apresentar para nós, se é que é possível? Eu acho que está tendo muito estudo a respeito, a gente sabe que existem muitas pessoas com vários tipos de sequelas, que a gente não tem uma noção clara de tudo isso ainda. Eu tive Covid, tá? Eu tenho assim, uma restrição respiratória ainda, um pouquinho de dificuldade respiratória, mas eu tenho acompanhado, feito o tratamento, uso broncodilatador, tudo para poder... E várias pessoas dessa mesma forma também apresentam, tem gente que está apresentando um pouco de déficit de memória, né? Então assim, se tem que fazer todo esse levantamento e os estudos nos próximos anos é que vão demonstrar toda essa situação. Vamos trabalhar um pouquinho o varejo da política, e aí a política local de Paranavaí. O deputado acompanhou naturalmente, como liderança partidária, a situação ocorrida ano passado com a cassação, a perda do mandato dos vereadores, o que levou à extinção da bancada do PSB em Paranavaí. Qual o tamanho do prejuízo disso? O prejuízo foi muito grande, né? Foi muito grande para o partido, muito grande para os vereadores. É uma situação que é individual e se transformou em uma situação coletiva, né? Um erro de uma pessoa, né, acabou prejudicando toda uma chapa de candidatos a vereadores. Eu acho que a punição tem que ser para a pessoa que cometeu o erro, porque a pessoa recebeu o recurso do fundo eleitoral, a pessoa recebeu material para fazer campanha, a pessoa apareceu na campanha e na última hora a pessoa desistiu de fazer campanha sem comunicar ao partido a sua desistência da candidatura. Então essa pessoa sim deveria ter sido punida e não os vereadores. Tem vereador que nem sabe da história e de repente foi punido e perdeu o mandato trabalhando de forma séria, honesta, foi lá, fez campanha, pediu voto, teve os seus votos, como a chapa conseguiu fazer. Essa pessoa não influenciou em nada no volume de votos que a chapa teve. Só que a pessoa foi irresponsável de não comunicar ao partido a sua desistência da eleição, né? E no último dia foi gravar um apoio para um outro candidato, né? Quer dizer, totalmente sem noção uma situação como essa, é muito lamentável. Eu acho que a justiça, estamos discutindo lá no Superior Tribunal, no Superior Tribunal Eleitoral, para que a gente possa estar revertendo essa situação e as pessoas que não têm envolvimento nenhum com essa situação possam legalmente voltar a ocupar seus mandatos. O partido perdeu em tese as suas lideranças mais populares. Como é que está fazendo para reconstruir? Agora vamos começar o processo de reconstrução. Nós temos essa eleição agora de 2022, depois teremos uma de 2024. O partido sempre foi muito bem organizado em Paranavaí, sempre elegeu vereadores aqui na cidade. Com certeza em 2024 o partido vai estar forte, disputando novamente as eleições e discutindo a chapa majoritária, a chapa proporcional, de acordo com as circunstâncias. No plano federal, o PSB fechou uma aliança para as eleições majoritárias, eleições presidenciais. Qual a visão do deputado? Acho assim, nós temos duas situações. Nós temos uma situação regional, estadual e uma situação nacional. A situação nacional é uma decisão da direção nacional do partido na questão da indicação do Alckmin como vice. O Alckmin filiou no partido e a indicação do Alckmin como vice. Na questão estadual, o partido ainda ele tem demonstrado um encaminhamento a favor da reeleição do governador Ratinho Júnior.
a gente deve estar compondo com ele. Como a gente não está em uma federação, a gente não precisa estar na federação lá com a chapa da oposição ao governador, e sim numa chapa aqui junto com o governador. Então a gente vai trabalhar de uma forma mais independente aqui no estado do Paraná. Mas em algum momento não teremos aí alguns eventuais choques durante a campanha, já que, ao que tudo indica, também o governador Ratinho deve atrelar a sua campanha ao atual presidente? Nós vamos fazer campanha junto com o governador Ratinho. Vamos fazer com o Ratinho. Lógico que o PSB não vai poder estar no palanque do Ratinho quando tiver a questão majoritária nacional, e também não vai estar no palanque do Requião na majoritária federal. Nós vamos estar de uma forma mais independente, deixando, que eu acho que é uma eleição muito polarizada. E curta também. Curta, polarizada, mas que você tem que deixar o eleitor decidir um pouco. Você tem que deixar na mão, a responsabilidade na mão do eleitor, não só na mão dos partidos. Acho que o eleitor vai ter um papel fundamental de saber fazer o discernimento do que ele acha melhor para o governo estadual e para o governo federal. Porque como está polarizado, então você vai entrar numa sala com 20 pessoas, praticamente vai ter 10 de um lado e 10 do outro. Então, acho que isso não cabe para quem está disputando uma eleição proporcional, está induzindo para um ou para outro, e sim deixando a pessoa de forma democrática, dentro dos seus conhecimentos, dos seus valores, escolher quem que ela acha que é melhor. Então a gente vai procurar fazer esse tipo de campanha de forma muito transparente, fazendo campanha na proporcional, e cada um daí definindo quem que ele acha mais adequado para a questão federal. O senhor falou em federação partidária. Olhando aqui na ponta da linha, a impressão é que não pegou. É um raciocínio correto? A federação partidária, nós temos assim hoje três federações. Tem uma que é PSDB e Cidadania. Temos uma que é PSOL e Rede. E outra que é PV, PCdoB e PT. São as três federações que estão hoje formalizadas. E acho que as federações elas vieram para suprir a dificuldade de montagem de chapa proporcional, e para substituir as coligações. Porque antes nós tínhamos as coligações partidárias, montava uma coligação e juntava 2, 3 partidos. Que era bem de véspera. Juntava ali, acabou a eleição, desfazia praticamente a coligação, cada um ia cuidar da sua vida. A federação, não, a federação, você fez a federação, vai ficar 4 anos junto. Na eleição municipal, quem está na federação vai ter que disputar com o candidato da federação. Sim. Entendeu? Então assim, a federação vai ter um candidato só, não dá para PV, PCdoB e PT, por exemplo, se eles forem disputar, eles vão ter que escolher um candidato entre eles, ou apoiar um outro candidato fora da federação. São as alternativas. Mas senão a federação é que prevalece, não pode ter 3 candidatos dentro da federação. Então, assim, acho que é uma experiência nova, na verdade, foi uma fórmula que encontraram para tentar sair da questão como sair da coligação, para tentar resolver problemas pontuais de alguns partidos. Deputado, o senhor já tem experiência em ir para as ruas pedir voto nas eleições, seja como candidato, seja apoiando. Nesse pleito, está fácil ir à rua pedir voto? Está mais favorável? Está igual? Está pior? Como é que o senhor avalia? Eu acho que está diferente. A minha opinião está diferente da eleição passada. A eleição passada foi uma eleição onde que fugiu da curva. Muitas pessoas acabaram se elegendo pela internet, sem ter nunca pisado no município, sem nunca ter feito nada no município, simplesmente usando vídeos de internet, e acabaram fazendo todo aquele volume de votos que fizeram. Eu acho que nesse momento da eleição, agora, com tudo que passou nesse período todo de pandemia e tudo mais, eu acho que a população vai estar votando mais, acredito eu, espero que seja dessa forma também, em pessoas que têm trabalho realizado. Que tem trabalho realizado, que tem compromisso, que tem competência e que possa continuar fazendo um trabalho, porque essas pessoas, senão depois chegam lá na Câmara, não acontece nada. E nem voltam aqui para o município trazendo algum tipo de recurso, benefício ou emenda, ou não defendem bandeiras importantes como essa do piso salarial da enfermagem, o piso do agente comunitário da saúde, enfim. Então a gente espera que seja uma eleição mais voltada
no compromisso de quem realmente trabalhou e fez o serviço de forma adequada. Falando em infraestrutura do Noroeste, o grande projeto que se vislumbra e que está em encaminhamento é a duplicação da BR-376 e a interligação via ponte com o Mato Grosso do Sul. O governador assinou com a Itaipu Binacional o projeto, o EVT, e que é um primeiro passo, que é uma análise, na verdade, de viabilidade, nós estamos falando. A obra ouvia-se muito superficialmente de que se trata de R$1 bilhão em recursos. É indiscutível a sua importância estratégica para os dois estados. E falando em viabilidade, é um sonho possível? E mais, o deputado está nesse grupo que respalda essa ação? Primeiro, sim, né? A gente está participando. Né? Eu acho que tem todo o processo agora de licitação, a primeira licitação que contempla boa parte disso deve vir na licitação do pedágio, que nós temos 4.000 quilômetros de rodovias para serem duplicadas, mantidas e duplicadas no estado do Paraná. E eu acho que vem todo esse processo, não é uma coisa que resolve do dia para a noite, né? É uma coisa assim, que você tem que começar tendo o projeto. Se você não tiver projeto, vai ficar só falação. Então, acho que o governo tomou essa iniciativa de fazer o estudo de viabilidade técnica, né? Acho que com esse estudo que a gente vai poder estar daqui a pouco avançando e acreditando que em um futuro isso possa realmente acontecer. Como assim? Paralelo a isso, é lá a ponte de Guaratuba, que vai de Caiobá para Guaratuba. E todo mundo está de balsa ali passando, quem conhece o litoral e vai para lá. Agora já tem um estudo de viabilidade técnica, já tem projeto sendo formatado, daí fica mais fácil você viabilizar o dinheiro quando for necessário. Como é a questão lá da segunda ponte, lá de Foz do Iguaçu, que é a mesma situação também. Lá já está fechando as duas pontas. Então, acho que tudo isso assim, passa por esse momento, do estudo de viabilidade, de execução de projeto, para daí você chegar lá no final e ter a viabilidade financeira de fazer. E vai depender da situação do país naquele momento, né? Como é que vai estar a crise econômica, né? Acho que vai depender de uma série de coisas. Se vai ser privatizado, se não vai ser privatizado, tudo isso, né? Se vai ter investimentos da iniciativa privada. Então, eu acredito assim, que é uma coisa que a gente vai ter que ir trabalhando e vai acontecendo ao longo do processo. Deputado, da minha parte, já encaminhando para o final, uma questão que eu queria que o deputado tratasse nós estamos falando em pré-candidatos, por questões de burocracia da legislação eleitoral. Mas o senhor, naturalmente, está defendendo o seu mandato e pleiteando a reeleição. Queria que o senhor dissesse para o eleitor do Noroeste do Paraná, para o nosso leitor do Diário do Noroeste, por que Luciano Dutti? Olha, eu acho que eu tenho um compromisso muito grande com a região Noroeste, atendo hoje mais de 30 municípios aqui em toda a região, tenho trabalho espalhado não só em Paranavaí, mas em toda a região Noroeste, com a parceria de prefeitos que confiam em mim, que confiam no meu trabalho, com parceria com as câmaras de vereadores e trabalho realizado, né? Não é só o discurso, mas o trabalho realizado ao longo dos anos, o compromisso com a área da saúde, da educação e com a execução de melhorias para as cidades. Então, acho que esse compromisso quero continuar tendo, né? O compromisso forte aqui com o Noroeste. Podia estar em várias regiões, mas eu estou aqui no Noroeste trabalhando. Sou o deputado federal eleito, mais votado da cidade, dos mais votados da região também. Tem municípios como Terra Boa, por exemplo, que eu fiz 60% dos votos, e faz 60% dos votos não é à toa, é porque você tem trabalho no município, porque a população confia em você. Aqui eu fiz quase 3.000 votos, porque a população confiou no meu trabalho, me fez o mais votado dos eleitos. Aqui Alto Paraná, Tamboara, Paraíso do Norte, Santo Antônio do Caiuá, São João, e vai aqui para São Carlos do Ivaí, para Santa Isabel do Ivaí. Enfim, a gente tem todo um trabalho concentrado em toda a região que faz com que a gente possa, o que eu quero? Eu quero ser eleito para poder continuar fazendo esse trabalho e principalmente assim respeitando a população e os valores locais. O Diário do Noroeste tem uma tradição de 67 anos, que estamos vivendo o ano 67, de absoluto compromisso com as grandes questões da região noroeste do Paraná e, por extensão, do Paraná e as grandes causas nacionais. E essas eleições nós temos o compromisso de acompanhar de forma absolutamente transparente e independente.
Nesse cenário, nós queremos deixar o Diário do Noroeste à disposição do deputado, da sua estrutura, e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero finais. agradecer o Diário do Noroeste. Eu frequento aqui há muitos anos, né, desde a época do seu Euclides, né, assim, bem no começo, né, e a gente tem um orgulho muito grande de ter esse jornal impresso ainda, rodando toda essa região noroeste, né? São poucos jornais que conseguiram ultrapassar todo esse período que dizem de inovação, mas todo mundo gosta de pegar o jornal na mão e está lendo. Aqui, parabéns aí pelo trabalho do Diário do Noroeste. Muito obrigado pela presença, obrigado às pessoas que nos acompanham hoje nesse trabalho.